reagindo ao vídeo da Maíra Cardi, como eu olharia de uma forma diferente se eu estivesse conduzindo o caso. Bem atrevida, né? Eu trouxe aqui uma pequena lista de coisas a serem observadas e por que a Maíra Cardi acabou descobrindo que a filhinha dela tem essas questões de torcicolo, assimetria craniana, dificuldades de amamentação e dificuldades de movimento do corpinho. Junta-se a uma disquesia. Então, a nenê já estava há algum tempo com os olhinhos bem inchados, formando uma secreção amarelada. E ela fez uma coleta bacteriana e acabou sendo recomendado dar o antibiótico e não houve resolução. E buscando na internet, ela encontrou uma profissional excelente, já fez cursos aqui com a gente, muito delicada, muito ética, muito competente, identificou algumas alterações e eu vou contar para vocês como eu olharia de outras formas. Tô aqui toda preparada, como vocês podem ver, né? Tô aqui com uma Bíblia na mão para defender a minha crença. Ai, tá de ponta cabeça. A minha crença e a minha religião, né? Eu tô engraçadinha hoje, resolvi fazer. O canal lacrimal, ele é um funilzinho. Ele vai ser formado pela junção do osso maxilar com o encaixe desse ossinho lacrimal. Havendo qualquer alteração no equilíbrio tensional destes músculos que constituem desde o pescoço até calvária craniana, esses ossos podem perder essa congruência e com isso a lágrima não conseguir ser escoada. Então, a lágrima ela é produzida no cantinho lateral do olho e ela molha todo o globo ocular e ela vai ser absorvida nessa região. Essas faltas de equilíbrio podem gerar aí essa dificuldade de escoamento da lágrima. Com o tratamento de fisioterapia especializada em crânio, a gente pode sim resolver isso. Lá em 2017 eu já tinha post falando sobre isso. Se o ducto lacrimal está comprometido, é óbvio que toda a função orofacial desta criança também está. Para trabalhar isso, eu preciso trabalhar o osso etimoide por meio da boa sucção. O bom excursionamento desses ossos de forma natural por liberação dessas trações que fazem com que os músculos não permitam com que os ossos se desenvolvam, vai gerar a liberação do canal lacrimal. É recomendado para as mães, pelos médicos, para fazer uma massagem local. Em geral, isso serve se a questão é apenas a pontinha do ducto e não o posicionamento do osso. Mas a gente, em geral, vai conseguir corrigir isso ajustando osso etimoide, ossos nasais e os ossos palatinos, e que a gente vai trabalhar sempre no sentido fisiológico, que é força na direção do osso etimoide. Quando eu falo força, é o vetor de força e não colocar força, porque nós temos que lembrar que nós estamos falando de bebês e todas as regras ósseas que se fala para adultos, para outros tecidos, eles não funcionam para um bebê. Justamente na nossa visão, as questões de desenvolvimento ósseo embrionário e principalmente do tipo de tracionamento, tipo de resposta motora que cada um desses músculos apresenta no bebê, ela é um pouco diferente. Pois, no método D7, a gente tem a certeza de que bebês não têm sistema de frenagem e por isso eles não podem ser sujeitos a movimentações ritmadas articulares. Isso, em geral, deixa um adulto muito dolorido quando ele tem uma condição de um espasmo e de uma importante restrição muscular. Eu já tive muitos resultados ruins, porque é isso que a gente aprende na faculdade, é isso que a gente aprende em muitas das técnicas, mas tendo essa base neurofisiológica, eu não uso em adulto fazer mobilização articular, muito menos em criança. Existem formas melhores. O que significa melhor? Que o profissional é melhor que o outro? Não. Que o resultado da criança vai ser mais rápido, menos desgastante para aquele organismo e com menor custo de desgaste para os tecidos. Ele vai ser definitivo, que não vai ter coisas aparecendo depois de X tempo, que é o que a gente recebe muito no nosso consultório. Crianças que foram tratadas por inúmeras técnicas, que depois aparecem com estrabismo, com um pequeno desvio que resolveu aparecer, e depois aparecem com uma escoliose, aparecem com questões comportamentais. Então, é nesse sentido que eu estou falando sobre a diferença da minha visão em relação a outras visões. Na literatura médica, se eu fosse usar essa Bíblia, está descrito que disquesia é normal em bebês até 6 meses de idade. Disquesia é aquela dificuldade de evacuar em que a criança chega a ficar vermelhinha, roxinha, porque ela tem que fazer muita força e não consegue eliminar as fezes, que a gente chama de manobra de Valsalva. E essa força de Valsalva muitas vezes faz esse leite voltar e ser ejetado, e aí essa criança fica irritada, às vezes engasga. Isso não é normal. Isso pode ser comum, isso pode acontecer muito, mas isso não é para ser aceito como normal. A fisioterapia tem
como tratar disso com louvor. Muitas técnicas oferecem esses tratamentos com mobilizações laterais, com a reboladinha, como a Maíra mesmo pôde observar. No nosso caso, a gente faz um trabalho um pouco diferente, pois a gente entende que não dá para saber níveis de aderências ou de espasmos viscerais para que a gente tenha segurança de fazer com que essas vísceras sejam mobilizadas, manuseadas de um lado para o outro. Deixa eu pegar até o livro. O bebê aqui estou mostrando em primeira mão para vocês. Eu não tenho como comparar o que acontece num adulto, porque o bebê ele tem muito menos alças intestinais do que um adulto. Tudo isso daqui é o fígado da criança. Não tenho como saber exatamente o quanto eu estou movimentando uma região de extrema importância, que é o pedúnculo, de onde vêm as artérias e as veias para nutrir esses tecidos, porque junto com elas vem a parte dos nervos, e se eu ficar fazendo esse movimento em um nervo, eu posso desencadear uma distrofia simpático-reflexa. Não, isso não está relatado na ciência, isso é algo que a gente observa de forma clínica, mas o que ela gera em adultos, como eu sou especialista em ombro, trabalhei 4 anos numa clínica de ombro, em adultos a distrofia simpática reflexa, ela provoca uma síndrome que se chama frozen shoulder, que faz as cápsulas dos ombros impactarem os ossos do complexo articular do ombro, fazendo com que haja necessidade de quebra dessas travas fibróticas para que esse ombro volte a ter mobilidade, mas principalmente para que reduza a dor, que em adultos é insuportável a ponto dos pacientes não conseguirem dormir. Então, a gente tem crianças que chegam aqui pós-tratamentos, que fazem a mobilização dessas vísceras e que chegam com os ombros congelados. E aí, a gente tem que pegar essas criancinhas de 6, 7, 8, 9 meses e quebrar a aderência fibrosa da cápsula articular do ombro. O processo é horroroso, a criança chora muito, mas se eu não fizer, eu sei que não vai ter outro profissional para fazer, e infelizmente eu tenho que ensinar os meus estudantes a fazerem isso também, porque senão a gente não resolve a questão da criança, e essa criança vai se tornar uma criança que vai desenvolver questões muito graves, que são semelhantes a prognósticos como o da paralisia cerebral. Já vimos isso inúmeras vezes acontecendo, e é por isso que eu recomendo que não se pegue pacientes para tratar que tenham passado por outros tipos de terapia. Para trabalhar com bebês, você precisa ter um conhecimento muito grande. Ter principalmente um número de casos tratados gigantesco. Eu atuo nessa área desde 2011, catalogando os meus bebês, anotando e criando uma ciência 100% autoral brasileira e que já está sendo espalhada pelo mundo. Algumas afirmações, elas são muito complicadas de serem feitas. Eu tenho observações que se eu expusesse, como eu já expus com a minha falta de filtro por ser uma pessoa com TEA, elas poderiam me fazer parar na cadeia. Então, eu parei de falar sobre isso. Eu não abro mais a minha boca, mesmo tendo certeza do que eu estou falando. Afirmar que uma criança sem torcicolo tratado desenvolve ansiedade ou terá problemas com ansiedade é algo que não está descrito na literatura. E aí eu gostaria que vocês, mães que estão assistindo isso, que não tem como tratar o filho de vocês, não se desesperem. E a restrição alimentar, ela não vem do torcicolo. Eu não teria como explicar fisiologicamente uma restrição alimentar por conta do torcicolo, a menos que essa criança tenha um desvio óbvio. A restrição tecidual, neural do torcicolo, ela não teria uma ligação direta com essa restrição alimentar. Porém, a grande questão, que é o que eu postulo desde 2020, por que existem torcicolos de tão alta magnitude que não afetam o esternocleidomastoide, ou que tem uma leve repercussão nele, ou, os piores, que passam por inúmeros e inúmeros profissionais que viram a cabeça para um lado, viram a cabeça para o outro e falam que não tem nada? O que causa essa questão? Essas afecções ortopédicas que não conseguem ser explicadas e nem tratadas como afecções ortopédicas, que mesmo com alongamento do esternocleidomastoide, porque é isso que é preconizado e é isso que as pessoas fazem, ou mobilizações, levar a cabeça da criança para um lado e fazer isso aqui, não deixa de ser um alongamento, com um outro padrão de estímulo, mas é um alongamento. Por que esses torcicolos existiriam? Porque existe outra questão que está prendendo essa cervical em tração. Tensão é uma força que se estabelece para determinada função e depois ela regride ao normal ou perto dele. E as crianças têm, não é uma preferência e não é uma tensão. O que elas têm são torcicolos, que muitas vezes saem deste padrão de estarem no esternocleidomastoide, grau 1, 2, 3, 4, e pior, quando eles são
bilaterais ou bilaterais anteriores e posteriores. Sim, a criança não vai ter nem restrição da rotação, porque ela vai fazer a rotação em occipital C1, e aí ela vai conseguir fazer para os dois lados e não vai nem aparecer restrição de rotação. O pescoço dela está tão limitado que nem inclinação ela não apresenta. Então, na hora que for colocar em avaliação de régua, não vai aparecer. A hora que for colocar a avaliação de régua de crânio, muitas vezes não vai aparecer. Não aparece, por exemplo, as batrocefalias posicionais, que são algo que nem está descrito na literatura das assimetrias cranianas posicionais. É algo que foi trazido por uma das estudantes do método e que nós entendemos que existe também neste mundo, não apenas nas sinostóticas, mas também nesse mundo das posicionais. Então, isso não aparece em régua. Isso não aparece em proporções. Isso não aparece nem em scanner, porque as razões entre o crânio não se modificam. Apenas alguns lugares estão mais angulados ou mais proeminentes do que deveriam. E aí todo mundo procura por reentrância e planificação. E algumas vezes, casos raros, mas muitos acontecem, principalmente esses correlacionados às disquesias, a gente vai ter proeminências se apresentando na cabecinha e não reentrâncias ou planificações. Sim, a gente observa muitas coisas, principalmente da língua presa, quadros ansiosos, quadros psiquiátricos, quadros sem diagnóstico, umas crianças com TEA, que as línguas têm freios alterados. Agora, eu não tenho como dizer que a língua causa o TEA. Seria a língua uma restrição que pode impedir com que os outros tecidos consigam desabrochar pelo fato dela ser um peso que não deveria estar lá, deveria ter sido eliminada por apoptose às 8 semanas de vida, e pelo fato dela ter permanecido, dela ser um defeito embrionário, que outros defeitos embrionários ela gerou? Essa é a forma de raciocinar. E talvez daqui 10, 20, 30 anos a gente consiga inferir algumas dessas coisas. Mas, por enquanto, por segurança clínica, não só nossa profissional, como também da população, é importante que a gente não coloque essas associações tão diretas, porque isso pode causar problemas bem sérios, além de ser uma questão antiética. Na ciência médica, a gente muitas vezes sofre calado, a gente sabe calado, senão a gente arruma encrenca para a nossa cabeça. Posição do bruços. Se a criança tem qualquer dificuldade para qualquer postura, ela tem uma preferência de postura. Se a criança tem uma preferência por mamar de um lado do que do outro, por que ela prefere? Porque ela fica mais confortável de um lado do que o outro? Porque ela consegue sugar mais de um lado do que o do outro? Porque quando você coloca numa das mamas, ela briga para ir para o outro, significa que essa criança tem uma preferência. Nas mais atualizadas literaturas sobre torcicolo, o que se fala é que qualquer tipo de preferência em crianças é um torcicolo do grau 1. Vocês acham realmente que mudar o móvel de posição vai tirar um espasmo muscular que foi criado dentro da vida uterina ou durante uma passagem violenta no canal de parto? O que a gente vai ensinar é a criança a suportar o desconforto. Trocar a posição dos móveis não vai resolver o problema, vai compensar em outra região. E com isso, além de você achar que está tudo bem e não está, você vai gerar uma condição pior, porque você já vai ter duas compensações em vez de só a original. É que o tummy time, que eu não gosto de falar isso, gente, não é tummy time, é bruços. Posição de bruços. Tempo de bruços. Pergunta pra sua avó o que é o tummy time. Aí você vai falar, não, vó, agora tem que fazer tummy time, você não sabe de nada do que você tá falando. Agora fala pra vovó, o que é bruços? Ela vai falar, é a postura que a criança tem que ficar o dia inteiro. Aí ela vai falar, nossa, que legal, a minha neta tá me perguntando uma coisa que eu sei responder. Que honra, vovó, que maravilha, isso é honrar a ancestralidade. Postura de bruços. Ela deve ser possível desde o primeiro dia de vida. Você não precisa colocar a criança numa superfície dura como um colchonete, que é bonito, que a mãe comprou, tá louca para usar. Você pode pôr no seu colo, você pode pôr deitada no seu peito, você pode pôr recostada. Postura de bruços se começa aqui, ó, alto. Aos poucos você vai trazendo para horizontal. Você pode colocar uma almofada embaixo da barriguinha da criança. Você pode ajustar os cotovelinhos para ela ficar confortável. Isso é postura de bruços. Postura de bruços não melhora a simetria craniana. Postura de bruços pode piorar o torcicolo. Imagina que você está com um torcicolo, com um nó duro na sua cervical. E aí você vai ficar fazendo força para levar sua cervical para trás. Você acha que isso vai ajudar ou piorar? Então, enquanto houver alteração tônica e nozinhos e bloqueios articulares, não se deve recomendar o bruços, a menos que a fisioterapeuta tenha liberado.
E se a criança não suporta e chora e entra em desespero, não é para fazer a postura. Isso já é um sinal que é para procurar ajuda. Da mesma forma que nós temos os nossos testes funcionais para identificação de torcicolo, foram desenvolvidos por mim e pelo grupo em observação multicêntrica. Se a criança não deixa encostar o bracinho na orelhinha, essa criança tem torcicolo. Se um lado é diferente do outro, é torcicolo. Por mais que a cabeça gire de um lado para o outro. Se o pé não vem até a boca, é torcicolo. Todas essas observações dos pais. Doutora, a minha criança chora muito quando eu vou trocar roupa. Ah, é assim mesmo, criança chora mesmo. Aí abaixa a luz, coloca aquecedor, coloca lavanda, coloca música, não sei das quantas, do útero. Não, tem alguma coisa errada. Se a pessoa que está olhando sua criança não consegue ver, conversa, entra em grupo. Olha lá, a Maíra não descobriu? Uma pessoa que trabalha com isso? Quando ela fala, nossa, eu nem sabia que existia isso para criança. Existe sim, existe fisioterapia para bebês. Poucas pessoas fazem, porque até pouco tempo atrás, o recomendado era UTI, hospital, e depois não faz mais, porque não vai mexer na criança. Espera dar alguma coisa errada, espera estragar tudo, aí quando tiver com 6 meses você vai tratar. Espera fazer 6 anos para fazer a cirurgia do freio, que está sendo diagnosticada com 1 ano e meio. Deixa estragar mais. Mas pelo menos não sou eu que vou ter que pôr a mão nessa bomba. Quais são os profissionais que estão habituados a tratar freio de uma criança de 1 ano e meio sem sedação? Quantos são que fazem? Quantos que se aventuram e falam, eu faço, bate no peito. Se eu avaliar a criança e perceber que a criança dá conta, ela vai sair dando risada do consultório. Aqui é assim que o cirurgião que eu trabalho faz. Outra cirurgia que eu trabalho aqui também maravilhosa faz, e é assim. Então aqui eu tenho 2 pessoas que eu posso indicar, graças a Deus, bebê. E criança maior, criança de 12 anos. Criança diagnosticada TEA, criança com microcefalia e TEA, fez com 12 anos, sentou na cadeirinha, coisa mais linda. Saiu jogando bolinha, inclusive já com melhora da amplitude da elevação do ombro, que a gente tem vídeo. Todas essas questões, elas passam por coisas muito delicadas. E principalmente porque não se tinha esse tipo de trabalho há pouquíssimo tempo atrás. Não se tinha, não existia. Esperava dar todo problema ou tirava a amamentação, deixava na mamadeira, estava ótimo. Deixa assim mesmo. Se essa criança tiver uma restrição de comprimento, uma alteração tônica, um espasmo muscular, uma contratura muscular, nesta musculatura que ela está no cleidomastoide, isto vai gerar um tipo de rotação. Se associado a ela tiver escaleno posterior e trapézio superior, isso vai gerar outro tipo de rotação. Não é que a sua criança vai estar inclinada para um lado e virada para o outro. Não. Depender do tipo de abalo que aconteceu, do tipo de desequilíbrio, de qual ou quais músculos responderam a este trauma, essa criança vai ter um tipo de inclinação ou nenhuma inclinação. E é aí onde as pessoas mais apanham, porque tem muita criança que não tem nem inclinação. E tem criança que inclina para um lado e gira para o mesmo lado. Os estudos, o que se tem descrito em literatura, é muito limitado. E é, em geral, nesse tipo de material que as pessoas se baseiam. E não na experiência clínica com um número muito gigante. Então, quando me perguntam assim, Carol, por que você não publica? No começo eu não publicava porque eu sei da potência que um estudo de observação de caso tem com 80 pacientes. Não tem nenhuma força. Então, agora eu tenho elegíveis mais ou menos aí uns 250 pacientes. Tá começando a ficar bom. Eu quero juntar mais. Eu quero ter mais potência, se é que um dia eu vou publicar alguma coisa, porque eu tenho muita preguiça, gente. Eu tenho muita preguiça. Eu acho tão bonito a gente poder vir aqui na internet, contar, explicar e falar, vem aqui, profissional, vem estudar com a gente, demonstrar clinicamente. Ou melhor, lançar artigo, estudo lá fora, que não tem todas essas travas de uma academia extremamente engessada. Um alerta que eu quero deixar muito grande é o osso craniano num bebê, ele não é um osso. Ele é a membrana cerebral, a camada que é com uma constituição parecida com uma pasta de dente e outra camada de tecido conjuntivo. Então, o que a gente tem no osso craniano, no osso craniano, é um tecido que tem características únicas e que vai crescer sendo empurrado pelo crescimento do tecido cerebral. Lâmina de tecido que recobre o osso na parte inferior
é a dura mater, é a primeira membrana que recobre o cérebro. E depois vem diretamente essa lâmina de tecido totalmente moldável, que quando a gente vai ver no crânio, ele tem as veias, como a gente chama de imprint, elas são desenhadas no osso. Porque quem cresce é o cérebro que empurra o osso, e não o contrário. Tocar no crânio do bebê em crescimento é modificar totalmente o regime de sangue que chega para o cérebro. No caso do bebê, como esta região inferior, chamada de base do crânio, ela ainda está expandindo e sendo praticamente membranas, onde você consegue tocar diretamente o tecido cerebral, na minha visão, enquanto anatomista, ela não deve ser tocada, porque a gente tem como fazer o tratamento sem correr o risco. E se eu começar a colocar a mão nessa região ou pelas laterais, eu posso tocar diretamente pares cranianos. E por isso é melhor não correr esse risco. Não há necessidade, uma vez que tratando o que é seguro, ou seja, as vértebras cervicais, e a musculatura da cervical, este restante se expande uma vez que, imagina que o crânio no bebê, ele é um balão sendo preenchido. Qual é a correlação entre a língua, o freiozinho que vai estar aqui e a condição da musculatura cervical? Pode fazer o que quiser, pode bater, pode martelar, pode fazer o que quiser. Freio lingual não se alonga, não muda de estrutura no sentido de deixar de estar restritivo, muito pelo contrário, compromete todo o desenvolvimento da musculatura da própria língua e da musculatura do restante. Boquinha e face, eles não são empurrados pelo crescimento cerebral. O cérebro está aqui, ó. Então, a boquinha e a face, ela só é empurrada por uma boa vedação labial, respiração e sucção. E isso só pode acontecer se essa criança tiver uma boa função orofacial. E isso só vai acontecer se este freio não estiver restritivo e mais, se ela desenvolver uma boa amamentação na mama, sem dor, sem ferida, sem dificuldade, sem dormir mamando, sem nenhum tipo de alteração do que é o normal, ou seja, a curva de Gauss em que a maior parte dos indivíduos está nesta reta. Isso é ser normal. Tudo que venha diferente, ou seja, dor mamilar, sangramento mamilar, hiperprodução de leite, necessidade de ficar tirando esse leite de uma forma enlouquecida, nada disso é normal. Isso é uma condição de disfunção da amamentação. Lembrando que não é sempre que vai estar o problema na mãe, eu diria que nunca vai estar, quase nunca vai estar na mãe. A menos que a mãe tenha alguma condição que ela não pode fazer isso, o problema está no bebê, o problema está na boca do bebê, o problema está na cervical do bebê, o problema está na barriguinha, no desconexão de um cordão umbilical. São muitas coisas que podem estar alteradas. A questão mais importante é a gente garantir essa amamentação na mama, porque isso não vai ser só um remédio para essa criança, para essa mãe, mas também uma demonstração de que tudo está indo bem com aquela criança. Que novidade que vocês achavam que ia ter? É óbvio que essa criança tinha um torcicolo. Só pela história, só pelo que aconteceu, a disfunção que ela teve ao nascer, que ela teve que ficar 2, 3, não sei nem, acho que foi até um pouquinho mais de dias no hospital por uma condição de alteração de oxigenação, que tem uma alteração de torcicolo, tem a simetria craniana que provavelmente não estava assim, apareceu, porque vai desfuncionando, e para quem me acompanha aqui já sabe qual é a próxima questão que eu vou falar. Ela tem o quadro exato de uma criança que tem alteração de freio. Vai ser um freio normal? Freio com inserção em ápice. Vai ser aquele freio posterior, submucoso, aquele freio que é muito difícil de ser diagnosticado, e que todo mundo fala, tá meio diferentinho, mas vai deixar assim mesmo, porque não tá pontuando. Aí tem que ter alguém muito capaz, uma fonoaudióloga muito capaz. Eu tenho uma sugestão, se vocês quiserem. Os profissionais que avaliaram vão falar, como que eu não vi isso? Avaliei, não tem. Vai ser um submucoso submerso posterior, com fibra lá para trás. Por quê? Porque não está inclinando a criança. Vai trazer disfunções próximas ao eixo. Ela é muito quietinha, ela tá com o sistema nervoso autonômico dela congelando. A fuga, a luta e o congelamento. Assim que for começar a tratar dessa criança, ela vai virar outra criança. Talvez mais alegrinha, mais feliz, que não dorme quando tá amamentando. A irmã tem vários indícios de que tem alteração também. É do fundo do meu coração. Com restrições alimentares, restrições sensoriais. Então são todas crianças que aqui deste lado da tela, a gente olha e fala,
Ai, se pedissem a minha opinião. Ai, se me perguntassem o que eu acho. Porque dói no coração da gente. A gente sabia que talvez a gente pudesse ajudar, mas a gente não pode chegar e ficar sugerindo diagnóstico para as pessoas. Então já deu para entender que a questão não é uma tensão cervical. Tensão, a gente vai pro spa, faz massagem e ela passa. O que se tem é um espasmo muscular que veio desde a vida intrauterina ou de uma sensação de perigo muito grande com risco de vida. Os torcicolos, eles são muito mais complexos do que as pessoas imaginam. E muitas vezes a gente precisa fazer 4 consultas para começar a enxergar aquelas dobrinhas. Pessoal, é isso. Ficou gigante o vídeo, mas eu acho que é um desabafo aqui da irmã de vocês, a irmã da ciência, que talvez há muito tempo eu já devesse ter feito. Eu amo a Mayra Card e o Thiago Nigro, eu adoro eles. Vocês devem saber que eu sou viciada em tela, né? É a minha diversão, é o que me calma, é o que me ajusta. E desde que começou a acontecer todas essas questões, desde a outra criança, eu fico com o meu coração angustiado, porque a gente queria poder ser chamado a ajudar, né? Mas a gente precisa se pôr no nosso lugar também, porque se ninguém me chamou, eu não vou me meter. Mas eu desejo um ótimo tratamento, eu fico muito feliz por ela estar amparada. Um beijo a todos os envolvidos, beijo, doutora Pri, que seja um tratamento maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido esses hacks que eu aproveitei para trazer, não só para mostrar as diferenças do que eu vejo, da forma que eu enxergo o mundo. O mais importante que eu gostaria de deixar aqui bem esclarecida é que não se deve apertar a cabeça de bebê. Mamães, não enfiem o dedo na boca das crianças de vocês para tentar fazer. Você pode matar sua criança. Não tentem ficar fazendo massagem no ombro da criança de vocês se vocês não sabem. Se o ombro está desta forma por conta de uma língua que está presa e do ióide que subiu, isso está descrito em artigos científicos, você vai massagear o ombro e você vai desequilibrar a língua da criança. Então ela pode começar a ter problemas para mamar porque você desconfigurou a compensação do bebê. Isso a gente usa, inclusive, como sinal patognomônico de que é a língua que está impactando. Quando a gente posiciona os ombros e por conta do homoióide, esse ióide disfunciona e a criança começa a passar mal, vomitar, engasgar, não querer mais mamar ou dificuldade para acoplar na boca, a gente sabe que vai ter que procurar ajuda por conta da língua. E aí é um sim de que a língua, ou freio, é um que está restringindo a parte ortopédica. No teste terapêutico a gente faz dessa forma. Cuidado, porque você pode achar que resolveu um problema e quando passar um tempo você descobrir que você está arranjando muitos outros. Beijos maravilhosos.